Em Jeremias 18 vai dizer mais ou menos assim: desce à casa do oleiro, e lá te farei ouvir as minhas palavras. Foi num dia comum que Deus falou com Jeremias. Não foi no monte. Não foi no templo. Foi com um convite simples: desce à casa do oleiro. E isso já diz muito. Porque tem coisa que Deus só revela quando você desce. Desce do orgulho, desce do barulho. Desce da pressa. A voz de Deus não ecoa no topo do ego. Ela sussurra no vale da entrega. Jeremias obedece. E ao chegar na casa do oleiro, ele vê uma cena que parece simples. Um homem moldando o barro com as próprias mãos. Mas o detalhe que muda tudo está no que acontece com aquele vaso. O vaso que ele fazia se quebrou nas suas mãos. Mas ele tornou a fazer dele outro vaso, como bem lhe pareceu. E é aqui que Deus começa a falar. Porque essa não é só a história de um vaso. É a minha, é a sua. É a de todo mundo que um dia se quebrou no meio do processo. Tem gente que acha que Deus só trabalha com quem está inteiro. Mas a verdade é que Deus é especialista em vasos quebrados. O vaso se quebrou. Nas mãos do oleiro, ele não caiu no chão. Não foi jogado fora. Não foi descartado. Mesmo quebrado, ainda estava nas mãos. E isso muda tudo. Porque você pode ter rachaduras, mas ainda está no lugar mais seguro do mundo, as mãos de Deus. Sabe o que esse texto me ensina? Que o erro não é o fim. Que a queda não é sentença. Que o oleiro não se assusta com o barro que se rompe. Ele não abandona. Ele recomeça. E se até aqui isso está falando com você, já se inscreve no canal. Porque toda semana tem palavra que te tira da culpa e te devolve para o propósito. O oleiro não desistiu do barro. Ele apenas recomeçou. E isso é tão diferente da forma como o mundo trata as falhas. A sociedade cancela. As pessoas rotulam, mas Deus restaura. O texto diz que ele refez o vaso como bem lhe pareceu. Ou seja, do jeito que só ele sabe, com o design que só ele enxerga. Com a intenção que só ele entende. E isso é graça. Porque Deus não apenas conserta, ele reinventa. Você pode ter se afastado sem envergonhado ou até mesmo desistido. Mas o oleiro ainda está com as mãos sujas de barro, esperando o momento certo para começar de novo. E talvez esse momento seja agora. Então envia essa palavra para alguém que precisa recomeçar. Talvez seja a última tentativa dela. E você pode ser o canal. A Bíblia não registra nenhuma palavra do oleiro. Ele não fala, ele só trabalha. E isso me lembra de quando Deus parece estar calado. Você ora, chora, clama, mas o céu não responde. E o que parece silêncio, na verdade, é trabalho invisível. Porque o oleiro fala com as mãos. Ele revela intenções nos toques. Ele diz ainda te amo quando gira a roda e não solta você. A pressão que você sente não é castigo, é moldagem. O peso que te aflige não é abandono, é forma sendo construída. E quando você entende isso, até a dor ganha propósito. Porque se Deus está calado, é porque Ele ainda está te formando. Comenta aqui embaixo: ainda sou barro nas mãos do oleiro. Isso pode ativar fé no coração de alguém que achou que Deus tinha desistido dela. Tem um momento na vida em que a gente precisa parar de perguntar por quê e começar a dizer sim. Porque o barro não tem direito sobre o oleiro. Ele não escolhe a forma. Não exige explicação, só se rende. E essa é a luta da alma moderna. Queremos controle. Mas Deus trabalha com rendição. Ele quebra não para destruir, mas para reconstruir melhor. Ele pressiona não para punir, mas para moldar o caráter. E tudo isso exige fé. Fé não para entender, mas para continuar nas mãos, mesmo quando doem. Deus não está terminando com você. Ele está apenas começando de novo. E não importa quantas vezes seja necessário. O céu está mais interessado no seu destino final do que no seu desempenho atual. Na casa do oleiro, há uma roda. É ali que o barro é moldado. A roda gira e gira e gira. E talvez você se sinta assim, girando em ciclos, preso numa repetição que cansa, numa rotina que confunde. Mas não é castigo, é ritmo divino. Enquanto a roda gira, o oleiro trabalha. Enquanto o tempo passa, Deus ajusta os detalhes. Então não se desespere. O tempo não é inimigo. A roda
não é vaidade. É ali que você está sendo preparado. E quando chegar a hora, você será colocado na prateleira certa, no lugar certo, para cumprir o propósito certo. Mas só depois que a forma estiver pronta por dentro. Se você conhece alguém que está prestes a desistir porque não entende esse tempo de espera, manda esse vídeo. É mais que conteúdo. É um chamado para continuar. Em 2 Coríntios, Paulo diz: temos esse tesouro em vasos de barro. Sabe o que isso significa? Que Deus escolheu colocar glória em fragilidade. Ele poderia ter escolhido ouro, prata, cristal. Mas ele quis barro, porque o barro é comum. Mas o que carrega é eterno. E quando o mundo olhar para você, não vai ver perfeição. Vai ver um vaso rachado, mas com luz saindo por cada fresta. Porque Deus não esconde as marcas, Ele usa elas. Ele transforma cicatriz em testemunho, dor em ministério, quebra em recomeço. Você não precisa parecer forte. Precisa apenas continuar nas mãos. Isso é mais do que suficiente para cumprir tudo que Deus planejou.